hoje nós temos um bate-papo bem legal, né? Bem legal. E eu considero assim, você muito expert nisso, né? Pela sua formação em PNL. Inclusive, assim, já existem várias palavras que eu tirei do meu vocabulário, porque eu fui de encontro com aquilo que eu aprendi com você. Por exemplo, uma palavra muito forte que eu usava bastante era problema. E raramente eu uso agora essa palavra. Eu substituí, eu ressignifiquei através da aprendizagem com você pela palavra desafio. E eu amo desafio. Desafio nos eleva, desafio nos impulsiona, né? É como se fosse uma bola propulsora que nos força a superar, né? Superando desafios, né, Joelma? Sim, verdade. Então, eu falo, gente, a palavra tem um poder, um poder assim gigantesco, tanto de nos elevar quanto de nos destruir. Então, eu acho bem legal essa fala de hoje. Fala aí pra gente qual que é o tema de hoje. Como aprender a não mais falar palavras que destroem crescimentos pessoais e profissionais. Então, seria o nosso crescimento pessoal e o nosso crescimento profissional. Isso. E eu até digo para você que não somente aprender, não é somente o não aprender a não falar mais as palavras, mas também o aprender a não receber, a não tomar posse dessa negatividade, né? Olha, legal. Não tinha parado para pensar nisso, hein? Muito legal. Sim. Porque muitas vezes a gente até pode aprender, tá? Eu vou aprender o que eu devo, o que eu não devo falar. Mas será que eu estou também tendo a consciência de não estar aberto para receber isto que não soma para mim? Porque o que não soma subtrai. Que não soma subtrai. Sim. Não é? Sim. Então vamos lá, porque olha, é um tema lindo, eu amo, eu sou apaixonada por esse tema. Então vamos discorrer aí. Em alguns momentos eu vou te pedir uma pausa, porque pode surgir algum comentário e alguma interação aí do pessoal. E eu acho bem interessante a gente fazer essa interação, porque as fichas vão cair. Tá certo. Né? Bora lá. Gratidão. Tá. Então, de praxe, eu vou iniciar me apresentando novamente, porque tem algumas pessoas que talvez não me conheçam, né? Eu sou Joelma Ferreira, especialista em neurociência educacional, área de conhecimento em saúde e bem-estar social. Sou formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Sou formada também nas práticas integrativas, como medicina tradicional chinesa, fitoterapia clínica, cromoterapia clínica. Uma das minhas últimas formações foi a fitoterapia médica, que eu fiz na USP. E de base, de raiz ali, sou educadora, sou pedagoga. Somos pedagogas, né, Patrícia? Então, estou aqui para... Inclusive, Joelma, eu quero ressaltar para quem está assistindo que hoje eu tenho o privilégio de me tratar pela amizade, pelo amor, você me ofertou isso, né? Sim. E hoje eu estou tendo o privilégio de estar nas suas mãos abençoadas, sendo tratada através da acupuntura, através da cromoterapia, através da... Vai falando aí o que você faz comigo, porque é muita coisa. Explica pro pessoal o que você está fazendo comigo nesse momento. Florais... Olha, e Patrícia, assim, eu acho que... Não só para mim, mas assim, para o meu lar, para os meus cachorros, para minha filha, né? Você já chega com tudo, assim, né? Patrícia, ó, essa planta é para isso, essa fruta é para isso, essa água solarizada é para isso, e assim, todas as vezes que você me permite que eu vá no seu espaço incrível que fica no Itaim Paulista, eu saio de lá assim, mega energizada, mega abençoada, né? Então, assim, gratidão por nesse momento da minha vida você estender a sua mão amorosamente a mim. Gratidão. É recíproco, Patrícia. Gratidão por você também se abrir para que eu possa me dividir para somar compartilhando com você, da mesma forma que você sempre somou se dividindo, compartilhando para mim também. Gratidão. Então vamos lá no nosso tema de hoje, trazer para esta reflexão. Como sempre, Patrícia, eu digo para você assim, Patrícia, vai ser um bate-papo, Patrícia, hoje nós vamos fazer uma interação. Então eu gosto muito desta trabalhar um conteúdo, ministrar um curso, trazendo sempre para reflexões. Então, o tempo inteiro, eu acho que assim, como nós estamos aqui para aprender, como eu estou aqui também para aprender neste momento, com você e com vocês, então assim, eu convido vocês para que nós possamos fazer estas reflexões.
Porque como eu já iniciei falando aqui, assim, Patrícia, não é só a questão do não aprender, não do não aprender, mas não é somente a questão do aprender a não mais falar palavras que destroem a nós mesmos, o pessoal e o profissional, mas também entender a importância de ter filtros para não estar aberto e começar a puxar esta condição que vem muitas vezes do outro. E muitas vezes essa condição começa lá na nossa infância. Lá na nossa infância. Né? Como eu sempre falo, eu já falei muitas vezes nos nossos encontros aqui, eu digo assim que nós, enquanto pai e mãe, erramos muito tentando acertar, mas se erramos, erramos pelo amor incondicional que temos aos nossos filhos. E muitas vezes a gente diga assim, olha, não faça isso, você vai se machucar. Não vá por este caminho. Lógico, estamos sempre buscando acertar e acertamos muitas vezes. Mas, enquanto criança, vamos pensar ali na nossa faixa etária ali de 6 anos, 8 anos, nós não temos ainda formação para arguir com essas pessoas que estão nos passando aquilo que deve ser ou não deve ser, e nós não temos esses filtros para que nós possamos entender e para que nós possamos decidir se é isso que nós queremos ou não. Então nós não temos força para arguir. Só que muitas vezes nós escutamos tanto este não, que nós já crescemos com esta insegurança. Então você vai se fortalecendo dentro de um credo ali, que você vai acreditando cada vez mais, e você vai ficando fraco. Então você não tem filtros. E principalmente para quem tem o timbre empreendedor, como nós temos, né? Isto é delicado demais, porque o empreendedor, eu digo que ele anda fora da curva. Ele sai fora da curva de uma sociedade, não é? O empreendedor, ele é até difícil de ser compreendido por uma sociedade. Porque a gente vem numa sociedade que já vem com hábitos arraigados de muito tempo, que vem dentro de uma revolução aí industrial, que se mostrou que o modelo de responsabilidade vem sendo daquela forma para o seu crescimento. Então é como se dissesse assim, senta aqui nesta carteira que eu vou te ensinar como é que você vai crescer enquanto um ser humano pessoal e profissional principalmente. Você vai ter que ter uma carteira assinada, você vai ter que ter isto. E nada disso está errado, de jeito nenhum. Nós precisamos ter a condição de entender essa linguagem do que nós estamos falando aqui agora. Porque não está errado você ser um líder ou você ser uma pessoa liderada. Não está errado. O importante é sermos felizes dentro das nossas escolhas. Mas o que nós precisamos entender é o quanto a sociedade, muitas vezes, por ela estar, a maioria, dentro de uma caixa, ela pode nos tolir. Ela pode nos impedir. Se nós não estivermos preparados, se nós não tivermos filtros. E não é nem questão de filtro, é questão de conhecimento. Se você não tem o conhecimento para você entender o que o outro está passando para você. Porque se a gente não busca conhecimento, você não tem argumento. Você não pode arguir. Você não pode contestar se você não busca conhecimento. Você fica fraco. Você não tem solidez ali para você falar, peraí, esta pessoa ela está falando isso baseado em quê? Qual a evidência que esta pessoa tem? Não é? Da mesma forma que nós vamos olhar para o outro e falar assim, peraí, eu acho que isso não dá certo. Qual é a evidência que eu tenho que isso não vai dar certo? E principalmente no mundo empreendedor, a nossa tendência é errar diversas vezes para nós nos aproximarmos da assertividade. É errarmos. E cada vez que a gente erra, dali nós vamos, se você tiver discernimento, você buscar sabedoria, daquela negatividade, aparentemente, erro, você vai tirar pontos positivos para você recomeçar, ressignificar e aumentar a sua quantidade de assertividade. Tendo ali em mente que você poderá errar novamente, dentro deste conceito, dentro deste filtro que você buscou. Então, olha que interessante. Então, se nós entendermos que nós precisamos buscar esses conhecimentos, se nós estamos abertos para esses conhecimentos, você começa a ter filtros para realmente você conseguir olhar, observar, analisar e ter atitudes, as decisões. Como eu vou tomar uma decisão, como eu vou olhar e entender que isso não faz parte de mim. Como eu vou olhar e entender que isso faz parte de mim. Mas para isso eu tenho que estar aberto.
a esses conhecimentos. Esse assunto de hoje é um assunto muito extenso, porque assim, são diversos pontos que nós precisamos parar primeiro para olhar o meu eu, o que é que eu estou buscando para preencher este meu eu, e entender sobre o meio onde eu estou inserido. Porque não quer dizer que dentro da sua visão as pessoas vão entender ou têm que entender. Não, não tem que entender. Primeiro, você tem que entender os outros. Você tem que entender também aquela visão do outro. Mas para que você possa entender essa visão, como eu disse, é buscando conhecimento. Então, quer ver uma... Eu gosto muito de contar história, como nos nossos cursos, né? Trazer algumas coisas para reflexão. Em um curso que você esteve presente, você vai se lembrar disso, quando eu começar a falar, eu trouxe uma reflexão assim, eu falei sobre um assunto importante, sobre o crescimento pessoal, né? E eu trouxe essa reflexão. Eu falei, olha, vocês sabiam que 15 minutos de uma programação fixa diária, ela garante 2 horas de alienação do dia seguinte? Lembra disso, Patrícia? Lembro, eu lembro. Lembra? Uhum. Aí as pessoas ficaram assim, olha, não estou entendendo o que a Joelma está falando, né? Eu falei, olha só, existem algumas coisas que elas são programadas por um sistema, né? E que essas pessoas precisam ser mantidas nesta caixa, né? Então, essas pessoas, uma sociedade em grande percentual, né? Então, para que essas pessoas elas permaneçam sem pensar tanto, sem buscar tanto conhecimento, sem questionar, porque quem busca muito conhecimento começa a pensar demais, ele começa a ficar crítico, não é? Isso. Então, existem aí algumas programações que, se todos os dias aquela pessoa ela ficar presa numa programação fixa diária de 15 minutos, ela tem ali, por um sistema, uma garantia de 2 horas de alienação do dia seguinte. Então, para entender melhor, vamos pensar numa novela, num jornal, né? Mas vamos pensar numa novela. Quanto tempo ali tem uma novela? Geralmente ela tem 1 hora. Quantos 15 minutos tem, né, dentro daquela novela? 4, 15 minutos. Se eu te disse que cada 15 minutos ele garante 2 horas de alienação do dia seguinte, então se cada 15 minutos eles são 4, eu já tenho 8 horas de alienação do dia seguinte. Só que mesmo a palavra alienação, ainda não vamos colocar esse peso dessa negatividade. Não, vamos entender também a oportunidade daquela pessoa. Será que ela teve a mesma oportunidade de visão que você está tendo agora? Então, se nós olharmos para os nossos pais, para os nossos avós, né? Então nós vamos perceber, dentro daquela revolução industrial, aquela pessoa ela passava 8 horas do tempo dela trabalhando ali, e qual era a rotina dela diária? Parava meio-dia, almoçava, voltava, batia cartão, ou então assinava ponto, aí 5 horas saía, chegava em casa, tomava um banho, via ver o Jornal Nacional, ia ver a novela, dormia, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Isso se repetia consequentemente. Então, se a gente trazer para este mundo nosso empreendedor, que não é CNPJ, a empresa diretamente que eu estou falando, mas é a empresa pessoal, as possibilidades de crescimento de uma pessoa nessa condição, elas são muito menores. A possibilidade dessa evolução de instrução, de amplitude, elas são menores, né? Tá, vamos abrir aqui um quebra-cabeça, vamos começar a juntar as peças. Aí, para somar nesta condição, desta alienação, ainda vem algumas coisas que elas são colocadas ali de uma forma que é assim, se não for deste jeito, o valor para você ele não aumenta. Se não for desse jeito, então muitas vezes a pessoa ela vai ficando presa dentro daquela condição e ela não consegue sair daquela condição. Então, esta é um dos pontos que eu quero explicar. Então, esta pessoa também, que ela está ali diariamente assistindo aquela novela, assistindo aquele jornal, você já viu, Patrícia, quando a moça lá do jornal ela diz assim, hoje o dia não vai ser bom, está? Hoje será chuvoso, será frio, será isso, será aquilo. Já ouviu isso? Já. Muitas vezes, não é? Uhum. Aí eu digo para você assim, não vai ser bom para quem? Baseado em quê? Qual a evidência que ela tem que não será? Do quê? No ponto de vista do quê? Não é? Então, são condições que é assim, esta pessoa que eu estou dizendo para você, que ela está presa nessa programação de 15 minutos diária, nessas 8 horas de alienação do dia seguinte, ela simplesmente ela recebe uma informação desta e ela passa como sendo uma coisa verdadeira. E muitas vezes ela passa a repetir
isto de uma forma sem ter o filtro de entender baseado em quê? Com que parâmetro? Com que condição esta pessoa está trazendo esse tipo de informação? O que é que isto vai agregar para mim ou não? Pode ser que esteja um pouquinho perdido agora nessa explicação, nesse começo agora, mas nós estamos juntando as peças. Então, é compreender que se eu não estiver aberto para essa busca de conhecimento, se eu não sair desta alienação, desta prática diária, que muitas vezes um sistema ele me coloca, eu fico numa condição de eu não evoluir. Eu deixo de ter o meu crescimento pessoal e deixo de ter o meu crescimento profissional. Então, a nossa era hoje, ela é outra, com todo respeito a todas as outras eras, e que nós precisamos muito dessa condição, né? O quanto de aprendizado nossos pais nos trazem, o quanto de aprendizado essas pessoas nos trazem, essas pessoas que têm a escola da vida, a faculdade da vida. Mas precisamos estar abertos a esses novos conhecimentos. Porque muitas vezes, se nós não entendermos que existe aquela visão naquela condição daquela pessoa, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não sai da nossa condição de evolução, não é? Sim, sim. Uma outra reflexão importante para nós, Patrícia. Olha só, principalmente para você que é uma empreendedora, uma grande empreendedora. Não é fácil no dia a dia a gente entender essa condição das pessoas não nos entender, né, dentro dessas nossas buscas. E muitas vezes também, algumas pessoas, e nem digo para você que seja maldade, não é, mas é a visão daquela pessoa. Ela chega e fala assim, olha, eu não sei. Ai, você acha que você deve arriscar? Ai, você acha que isso vai dar certo? Né? Mas com que parâmetro que ela está entendendo, vendo, achando desta forma? E muitas vezes, algumas pessoas, elas, por não entender que não se deve destruir, não se deve entrar, de certa forma, com certas condições que pode atrapalhar a sua vida pessoal e profissional, elas opinam, elas falam aquilo que elas acham que elas devem falar, né? Ok, tudo bem. Tudo bem em relação a você entender que, às vezes, a pessoa ela não tem aquele filtro. Mas nós precisamos entender. Precisamos entender que eu preciso ter filtro, eu preciso ter crescimento pessoal e profissional no meu interior para eu entender que o outro é o outro. Eu sou eu e o outro é o outro. Então, olha só. Vamos pegar como um exemplo aí. Uma pessoa chega e ela me diz assim, Joelma, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Eu acho que você está arriscando demais. Eu acho que você está perdendo o seu tempo. Eu acho que a gente vê muito esse tipo de opinião também. Então, se eu tenho maturidade, eu entendo que eu sou eu e o outro é o outro. Eu sou eu não porque o outro é o outro. Eu sou eu porque eu sou eu e o outro é o outro. E para que eu consiga permanecer no meu caminho, nos meus projetos, no meu projeto de vida que eu estou buscando para o meu crescimento pessoal e profissional, eu sou eu e o outro é o outro. Não é interessante? Muito, muito. Da mesma forma que se você tiver essa condição de você trabalhar com a pessoa, de você conversar com a pessoa, se você se sente tão invadida, olha só, eu sou eu, não porque você é você. Eu sou eu porque eu sou eu e você é você. E para que nós possamos conseguir, dentro do nosso processo de evolução, possamos continuar dentro dos nossos projetos, eu sou eu e você é você. Então precisamos entender e ter força, Patrícia, para que a gente possa seguir os nossos projetos, os nossos propósitos, para que a gente possa continuar dentro do nosso processo de evolução. E não deixar que essas condições elas destruam nosso crescimento pessoal e profissional. Essas palavras que elas podem ter realmente muito peso. Então, nós precisamos entender que palavra tem peso, mas esse peso, principalmente se você não tiver filtro, maturidade, conhecimento, e você não souber dizer não. Você não souber dizer não, isso é a visão daquela pessoa. Isto é
o entendimento daquela pessoa, não é o meu entendimento, não é o meu querer, não é o meu achar. Então isso é muito importante. Sim, muito lindo isso. E você sabe que eu vivi isso a minha vida inteira, assim, em várias fases da minha vida, eu senti um pouco assim de mágoa, de raiva, principalmente dos pais, né? Sempre a coisa está lá nos pais, na nossa raiz. Portanto, hoje, nós, enquanto pais, temos que tomar muito cuidado com as nossas ações. E aí, eu sempre ouvi assim, muito dos meus pais, assim, não empreende, não nessa fala exatamente, né? Porque o empreender, não é nessa fala, tipo assim, não abre o negócio, vai, não abre o negócio, você é louca, não faz isso, continua lá no cargo público, continua lá no concurso público, porque é garantido, minha filha, as pessoas vão te infernizar, as pessoas vão te enlouquecer, e não sei o que, e não vai dar certo, você vai quebrar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Melhor, uma fala assim, ó, Deus, alguma coisa assim, né? Não lembro exatamente, Deus com pouco é muito, e muito sem Deus é nada, alguma coisa nesse sentido. Sim. E aí eu sempre, assim, deixei entrar por ouvido, saí pelo outro, eu sempre ouvi o meu coração, a minha mente e o meu coração. Sempre deu certo? Não, acho que mais deu errado do que deu certo. Mas os erros, eles foram processos de aprendizagem para novos acertos, E eu sempre pensei assim, eu prefiro falhar, fracassar no que eu me permiti, ouvindo a minha cabeça, ouvindo o meu coração, do que viver uma vida de frustração por ouvir o outro e ficar assim, puxa, e se eu tivesse feito? Eu deveria ter feito, e se, né? Eu nunca gostei disso. E durante muito tempo eu achava assim que os meus pais queriam nessa fala me prejudicar, mas não, era o amor deles na tentativa de me proteger, de me colocar numa redoma de vidro, né? Porque qual pai quer ver o filho sofrer? Qual a mãe, né? Qual família que quer, por exemplo, no mês de dezembro, ver uma equipe acabando com o filho, não interessa, quero meu dinheiro, o problema é seu, não me interessa, né? Não quer, a gente quer proteger os nossos filhos, né? A gente ama tanto, tanto, tanto que a gente quer proteger até mesmo dos desafios necessários do mundo, dos quais eles precisam enfrentar. Eles precisam, porque só a partir desse enfrentamento é que ele vai conseguir evoluir, vai conseguir caminhar com as próprias pernas. E nós precisamos partir do princípio de que não somos eternos. Ninguém é eterno. Sim. E aí, do que adianta você querer o seu filho numa redoma de vidro, de repente você parte, o seu esposo parte, e esse filho fica sem referência, sem construtos internos, sem base interna para viver esse mundão lá fora. Então eu sempre, assim, o meu histórico foi de quebrar paradigmas. Eu acho que, esse dia eu estava pensando, né? Eu falei assim, eu acho que eu tenho um pouco do TOD, né? Transtorno, desafiador, opositor. Transtorno, desafiador, opositor. Por quê? É muito incrível. Quando falam não para mim, parece que meu cérebro internaliza ao contrário, e aí eu entendo como sim. Inclusive, você pode falar um pouco sobre isso, né? Não vai, eu entendo assim, eu vou. Não faz, eu entendo, vou fazer. Vai. Não vai dar certo, aí eu entendo assim, eu vou porque vai dar certo. E aí é uma loucura, porque as pessoas ao meu redor sofrem muito com isso. Filha, ex-marido, família, eles sempre sofreram demais com isso. Porque na tentativa de me colocar em uma redoma de vidro, na tentativa de me proteger, eles falavam não. Mas eles não estudaram com a Joelma. Eles não estudaram com a Joelma Ferreira. Eles não sabem que o não, a gente corta lá do cérebro e só fica o restante da frase. Faz, não é assim? Faz. Não faça, eu só entendo, faça. Fala um pouco sobre isso pra gente, Joelma. O que não deixa de ser, muitas vezes, Patrícia, até positivo essa sua insanidade que você está chamando de insanidade, né? Na verdade, não deixa de ser positivo também, porque, assim, como você tem esse espírito
aguçado a buscar, a experienciar, viver novas experiências, experimentar. Então, assim, peraí, será que realmente não vai dar certo? Né? Você vê que a sua mente ela já vai lá na frente e já fala assim, baseado em que eles estão falando para mim não fazer? Vou fazer para ver se realmente dá certo ou não. Não é? Porque eles já fizeram algum dia para falar para mim que, olha, eu sou referência de experiência que deu errado? Não são, então, ó, dá licença, deixa eu seguir meu caminho. Mas eu até digo para você que isso é espírito de pessoa empreendedora mesmo. A pessoa empreendedora, ela vive, na verdade, assim, ela se alimenta de experienciar, de ver se realmente isso vai dar certo ou não. E por isso eu digo assim, que isso não é negativo, porque muitas vezes as pessoas elas não fazem já acreditando que não vai dar certo. Mas qual é a evidência que muitas vezes essas pessoas têm? Qual é a base que essas pessoas muitas vezes têm? E às vezes, assim, a base ou evidência nem é a experiência, é o falar do outro. O outro chega e diz assim, se eu fosse você, né? Se eu fosse você, eu não faria. Se eu fosse você, eu não me arriscaria. Primeiro, quem não arrisca já está correndo o risco de ficar o resto da vida na mesma situação, né? Não arriscar já é um alto risco da pessoa permanecer na mesma condição, né? Sim. E essa linguagem de se eu fosse você, você não é a pessoa, porque se você fosse, você estaria fazendo a mesma coisa que a pessoa está fazendo no momento, não é? E a gente precisa também analisar o que a gente fala, porque se aquilo que eu falo, porque tem gente que fala assim, olha, eu vou te dar uma opinião. Outro dia eu vi até que você postou, Patrícia, no Face, é que eu não lembro agora a colocação direita, mas é de pessoas assim que ela vem te trazer uma crítica, vem te trazer uma colocação e na verdade ela não tem exemplo de ter vencido nada daquilo. Eu não lembro a fala direito, mas você postou sobre isso. E é verdade, porque assim, às vezes a pessoa ela quer dar uma opinião, ela quer dar um conselho de algo que ela não fez, ela não experienciou, ela não venceu. E muitas vezes se o que a pessoa fala, eu nem vou falar a pessoa, vou trazer para nós a responsabilidade. Se aquilo que nós falamos não soma, o nosso silêncio ele soma mais. Precisamos também analisar aquilo que a gente fala, porque dependendo de com quem você fala, a sua palavra ela tem um peso muito grande para aquela pessoa. Ela tem uma significância muito grande. Então, muitas vezes, se aquilo que a gente fala não soma, o nosso silêncio soma mais. Assim, Joelma, Sim. Eu sofro muito hoje por lembrar de falas que eu tive com pessoas que eu amo muito e que naquele momento não somou nem para mim e nem para a pessoa. Foi só um extravasar de raiva, de ódio e não agregou em mim e muito menos na pessoa. E hoje, até hoje, assim, eu tenho lembranças, coisa de 12, 13 anos atrás, eu falo, meu Deus, se hoje eu tivesse a consciência, a maturidade cognitiva que eu tenho hoje naquele momento, jamais eu faria. Mas, né, estamos em processo contínuo de evolução. Então, aquele erro que eu fiz lá atrás, jamais eu vou cometer hoje novamente, porque hoje eu tenho essa consciência de que ou eu falo algo para agregar ou eu me calo. Precisamos buscar esses conhecimentos, estarmos abertos nesse processo de evolução. Compreender a visão do outro. Quando você compreende que o outro ele entende daquela forma ou ele acha daquela forma, até porque ele não teve, às vezes, a oportunidade que você teve ou está tendo de ter um olhar diferenciado, né? Você consegue ter força e paz ao mesmo tempo para você falar, não, eu vou seguir desta forma porque eu quero isso, eu preciso viver este momento, eu preciso experimentar este momento. Então isso é muito importante, né? Inclusive, eu vou até aproveitar um gancho aí, não vou ser muito assim invasiva, mas eu vou aproveitar um gancho, um exemplo externo. Muitas vezes, um filho nosso, a gente é padrão, a gente insiste em reproduzir. Por exemplo, no meu caso, né, os meus pais, eles tentavam me impedir de algumas coisas visando o amor a mim, visando me proteger, né? Caiu por terra porque eu segui, sofro, mas tá tudo certo. E aí, o que hoje eu vejo? Pessoas da minha faixa etária fazendo a mesma coisa com os filhos, sabe? Por exemplo, dia desses, uma amiga falou assim para mim, Patrícia, meu filho é muito inteligente, ele conquistou
um cargo, um emprego para ganhar 15 mil reais com, sei lá, 23 anos, não lembro exatamente a idade, entre 22 e 24. E eu e o meu marido, a gente achou isso o máximo. Eu não ganho isso hoje. Hoje ele, com essa idade, apenas com tamanha competência, tamanha dedicação nossa em investir nos estudos dele, ele está com essa oportunidade. E sabe o que ele falou para mim? Sabe o que ele falou para mim? Ele falou para mim que não vai aceitar, que não vai. Patrícia, eu e o meu marido, nós quase infartamos. Como assim? Com 22, 23 anos, uma oportunidade de trabalhar num lugar conceituado, ter um salário fixo de 15 mil reais por mês, e ele falar, não, eu vou mandar internar meu filho, ele tá louco, tá surtado. Mas por que não? Por que não? Ele falou para mim que agora ele está empreendendo. É uma forma de empreendimento. Ele está empreendendo e ele tem a convicção que no futuro próximo o faturamento líquido mês dele vai ser 60 mil reais. Mas, Patrícia, hoje ele me pede dinheiro para pegar o ônibus. Ele me pede dinheiro para comprar o almoço. Como que ele vai alcançar esses 60 mil em um curto prazo se hoje ele não traz para casa nem R$ 1.000, Patrícia? Aí eu falei, mas ele não está errado. Ele está certo. Se ele acredita que esse faturamento de 60 mil vai chegar a curto prazo, tá tudo certo. É o acreditar dele, é o querer dele. Ele não quer estar ali preso. Acho que professor do Senac, não sei. Ele não quer isso para a vida dele. Ele não quer a CLT, ele não quer os 15 mil todo mês na conta dele, ele não quer bater carteira, ele não quer entrar 7 da manhã e sair 6 horas. Ele não quer. Ele quer empreender e ele vislumbra os 60 mil e tá tudo certo. E olha, se de repente lá acontecer de não alcançar, ok, ele investiu no sonho dele, ele seguiu o coração dele. Você, enquanto mãe, enquanto pai, vocês não têm mais o direito de podar o querer dele. Primeiro que ele já é maior de idade. Então, se tiver que ter sucesso, tá tudo certo. Se tiver que fracassar, tá tudo certo, porque ele tá seguindo o coração dele. É horrível a gente viver o sonho do outro. É horrível a gente seguir os caminhos desejados pelo outro, principalmente pai e mãe. Né? Ontem eu falei isso em live, que assim, mãe é uma coisa muito doida, né? Eu desejei muito a minha filha. E antes de comprar o teste de gravidez, eu já pensava assim, ela vai ser médica, ela vai estudar fora do país, ela vai nascer com o olho de tal cor, com o cabelo de tal jeito. Gente, olha que absurdo! A gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de nada. Mas nós queremos controlar o outro e verbalizamos isso. Agora, se o outro internaliza, ele possivelmente pode sofrer muito o resto da vida, porque ele está vivendo a verdade do outro, não a sua verdade. Estou errada, Joelma? Não, não está não. E muitas vezes nós deixamos de parar para observar que nós estamos repetindo comportamentos, repetindo padrões. Repetindo padrões. Até porque, assim, eu tô aqui, Joelma. Joelma, me apresentei aqui, falei, sou especialista em neurociência, sou formada nisso. Mas lá em casa eu sou só mãe. Sou só esposa. Casa de ferreiro, espeto de pau. Pois é. Ó, aí, a Cícera, a Rafaela que está aqui com a gente, gratidão. Eu tenho certeza que elas vão se identificar com essa questão de casa de ferreiro, espeto de pau. Podemos ser um baita profissional, dar um baita conselho lá fora e dentro de casa fazer tudo errado. Aí, Patrícia, olha só. Vou falar com toda essa liberdade, mas com todo carinho. Você vai me entender. Quando eu não tinha conhecimento, há muitos anos atrás, quando eu não era da área, eu dizia assim, que psicólogo? Para que psicólogo? Os psicólogos não sabem cuidar nem da vida deles. Quem sabe cuidar da minha vida sou eu. Os psicólogos aqui precisam de tratamento, que não sei o quê. Né? Quando a gente não tem conhecimento. Psicólogo é pra louco. Não sou louca. Né? A falta de conhecimento é triste, né? Então, hoje eu entendo quando se diz assim, todo psicólogo precisa de um psicólogo. Porque ele é um ser humano, como qualquer um outro. Você que o diga, não é, Patrícia? Sim. Todo especialista na área da saúde, ele precisa do outro especialista. Ele não é o dono do saber, ele não é o conhecedor do todo. Principalmente da sua vida, do seu eu interior. Né?
Então, é assim, agora eu partilho com você. Você disse que você é minha especialista, eu digo que você também é a minha especialista, porque mesmo você não querendo ser invasiva, esse menino de 20 anos, que hoje é um professor, que é meu filho, eu quis esganar quando ele disse assim, eu não quero esses 15 mil reais. Eu vou ganhar 60 mil não sei quando. Eu falei, quando que você vai ganhar 60 mil, sendo que você hoje depende de mim até para pegar a condução, né? Então, olha o quanto é importante nós estarmos abertos, não é? Para receber, para ouvir o outro. Porque muitas vezes, eu acabei de falar na live aqui, peraí, com que parâmetro essa pessoa falou isso? Né? Baseado em que essa pessoa falou isso? E muitas vezes, baseado dentro do nosso inconsciente, nós repetimos padrões. Repetimos padrões. Né? Eu, enquanto mãe, erro muito e vou errar ainda, mais ainda, mas buscamos sempre acertar. Você, enquanto mãe, Patrícia, erra e vai errar, buscamos sempre acertar. Nós mais acertamos do que erramos, mas erramos e vamos errar. E todos os pais serão assim. Porque isso é um modelo de ser pai e de ser mãe. Errar e acertar, é da essência, né? Do ser humano, né? Verdade. Então, muitas vezes, começa essa reflexão dentro de casa. Como aprender a não mais falar palavras que destroem crescimento pessoal e profissional. Não é? Então, é voltar e olhar para dentro de nós. Peraí, será que eu realmente estou compreendendo isso? Na hora de olhar para a vida do outro ou de olhar para a minha vida? Será que eu realmente não estou repetindo padrões? Será que eu estou entendendo que aquele comportamento vindo do outro são padrões também repetidos, que aquela pessoa aprendeu daquela forma, por isso a visão dela é daquela forma, ela entende daquela forma, ela acha daquela forma. Mas que eu hoje, com esta busca de conhecimento, neste momento, eu vou entender que é a visão dele. E eu preciso entender para que eu possa continuar seguindo a minha vida. Porque eu sou eu, não porque ele é ele. Eu sou eu porque eu sou eu e ele é ele. Não é? Então, assim, é importante. Tá? Olha o quanto é rico esse nosso bate-papo aqui, da gente poder fazer essa reflexão, não é? Riquíssimo, riquíssimo. Inclusive, eu lembrei de uma passagem da minha vida. Ai, gente, minha vida é doida, viu? Quando eu tinha 18 anos... Fala aí que nós vamos aprender. Eu aceitei o desafio de trancar a minha faculdade. Na época eu estudava educação física, eu estava indo para o 3º ano de educação física. Eu aceitei trancar a faculdade, 19. Eu aceitei trancar a faculdade e ir morar no Japão. 2 anos eu morei no Japão com meu ex-marido. E na época, os meus pais quase tiveram um treco. Não tinha WhatsApp, eles não têm essa habilidade com as mídias, então o nosso contato iria ficar bem escasso. Minha mãe quase infartou. Como assim? Você vai morar do outro lado do mundo? Acorda, minha filha, acorda. Você é negra. O que uma negra vai fazer no Japão? No meio de um monte de japonês, você vai ser discriminada, você vai ser humilhada, você vai ser maltratada. Eu te amo, eu não quero que nada disso que aconteça. Você está firme na faculdade, você está com um bom emprego, não faz isso. Sabe o TOD, transtorno opositor desafiador? Eu decido ir, eu vou. Foi aquele chororô da família e eu fui. Sofri muito pela falta de conexão com a família. Eu sempre fui muito conectada com a família. Então, o que mais me fazia sofrer era essa desconexão com a família. E também assim, né, gente? Lá eu fui trabalhar em fábrica. Lá eu fiz calo na mão, um monte de varizes na perna. Eu trabalhava a média de 14 horas por dia em fábricas. E aqui, quando eu saí, eu era professora de balé. Eu trabalhava em 13 escolinhas dando aula de dança. Então, olha a diferença, né? Olha a diferença. Tinha conexão com criança, eu era muito amada. Páscoa, eu levava sacolas para casa, aniversário, Natal, né? Porque a família ama, a criança ama. É aquela energia linda, maravilhosa. Abandonei tudo isso para ir trabalhar em fábrica, de uniforme, levando marmita, frio com 3, 4 calças, porque lá é frio de verdade, neva. E sofri, né, tanto na questão de falta da família, como o trabalhar muito, e como não fazer aquilo que eu amava, eu estava ali pelo dinheiro, né? E aí, aguentei só 2 anos.
Tinha vezes que eu pensava 5 anos, ficar 5, mas aguentei só 2. E tá tudo certo. Mas eu falo, não fui discriminada, não fui. Meu maior medo era de ser discriminada por ser negra. Não fui, muito pelo contrário, eu fui muito assim, muito bem recebida. Eu fui muito respeitada, muito respeitada. Eu sou imensamente grata àquela cultura, aprendi coisas assim incríveis esses 2 anos lá. E tive a oportunidade de aprender a língua. E, enfim, e aí o que eu falo? Eu fui com 19, fiquei lá 19 e 20, hoje eu tenho 36. Esses 2 anos foram os anos mais importantes da minha vida. Os mais importantes. Foi ali que eu aprendi a me virar sozinha, foi ali que eu aprendi a comer marmita fria, foi ali onde eu aprendi a trabalhar de verdade, sabe? Assim, assim como meus pais trabalharam na infância, então eu passei a honrar mais o sofrimento, o empenho deles. Ali eu aprendi o verdadeiro amor de família, o quão ruim é você estar sem a família, o quanto as raízes, a conexão com a família é importante. Então, assim, sou grata por não ter ouvido a minha mãe e o meu pai. Eu sou grata por ter seguido o meu coração, ter ido, sofri, mas aprendi muito, ganhei muito dinheiro. A minha casa, o meu primeiro empreendimento, o meu primeiro carro, os móveis da minha casa, foi tudo decorrente desse empenho, né? Então, assim, tudo foi conquistado com muita luta. Então, quando a gente conquista com muita luta, a gente honra mais, a gente valoriza mais. Então, eu sou muito feliz por não ter ouvido os meus pais. E aí, percebe a importância de você ter filtros no sentido de compreender assim, pera, é ruim no ponto de vista do quê? É ruim no ponto de vista de quem? Vai ser bom para quem? Né? Então, assim, ó, gratidão, compreendo a sua preocupação comigo, compreendo o seu querer me colocar numa redoma de vidro, mas eu sou ser humano independente. Todos nós somos seres humanos independentes. Sendo assim, temos a oportunidade de tomar a decisão que quisermos. Ainda que essas decisões nos tragam sofrimento, dor, fracasso, ou sucesso, aprendizagem, fortalecimento, entende? Temos o livre-arbítrio, entende? Então, assim, pais, respeitem o livre-arbítrio de seus filhos. Sim. Tomar bastante cuidado quando for falar com as palavras, não dizer isso não vai dar certo, você vai quebrar a cara, não é? O quanto isso pode ser prejudicial, o quanto isso pode destruir o crescimento pessoal e profissional de uma pessoa, não é? Sim. E a gente vê isso muito em consultório hoje, não é, Patrícia? Você que atende em consultório, eu que atendo em consultório, pessoas que chegam dizendo assim, olha, eu não tive força de seguir, eu não tive força por causa da autoproteção que eu tinha, e eu não tive forças. E é muito ruim quando você não tem força nas suas tomadas de decisões. O quanto isso é prejudicial para um ser humano, né? Não é? Então a gente precisa pensar bem. Joelma, acrescentando, lembrei agora de uma paciente, senhorinha, que eu atendi em estágio na psicologia. Essa senhorinha, ela tinha 63 anos na época, e ela tinha uma filha especial, uma única filha especial, deficiente intelectual, que para tudo dependia dela, para tudo. E ela foi construindo uma ideia de infinitude. Não sei nem se existe essa palavra agora. Existe uma infinitude? Ela acreditava que ela nunca iria morrer, que ela seria a mãe da menina para sempre. E aí ela se conectou em um grupo de outras mães de crianças especiais que existe lá dentro da Unixul, gratuitamente esse grupo. Enquanto os especiais eles se desenvolvem, aprendem, essas mães fazem artesanatos, são acompanhadas por especialistas, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, né? E aí nesse engajamento, ela compreendeu a importância de passar por um processo terapêutico para as fichas caírem, né? Para ela compreender que ela não era infinita. Ela precisava já começar a construir um processo de
Equilíbrio, ó, tô lembrando agora, não é filha única, não. A menina tinha um irmão mais velho normal. E aí a gente trabalhou, acho que foi um ano ou foram 6 meses. Nós trabalhamos em terapia uma vez por semana, o construir, o passo a passo. Tipo assim, olha, se eu falecer hoje, como que eu vou organizar a vida da minha filha? Porque o amor verdadeiro é isso, né? É você preparar para um próximo passo, para uma próxima etapa. Então, assim, eu vou investir numa casa de repouso, eu vou conversar com meu filho para ficar, mas meu filho tem a família dele, não é justo ele pegar essa bagagem. Como que eu vou deixar as coisas encaminhadas para que a minha filha não sofra na minha passagem? Isso é amor, né? Diferente do que ela estava construindo, porque assim, ela estava colocando tanto numa redoma de vidro, e assim, o lembrar que ela poderia morrer fazia ela sofrer demais. Então, ela anulou esse pensamento, ela anulou. Mas aí, se ela continuasse nesse processo, iria, obviamente, chegar o momento em que ela partisse, e a filha dela ia ficar desamparada, porque ela não construiu com a filha recursos de independência física, independência financeira, independência emocional. Então, nós fazemos muito isso com os nossos filhos, né? A gente tem a mania de acharmos que somos infinitos, que não morreremos. Deus fará um milagre, a gente nunca vai morrer. Filho, pode sempre contar comigo. Gente, não é assim. Partimos de repente. E aí, se a gente não prepara os nossos filhos para a vida, para ter a força de agir, de decidir, de resolver o que é melhor para ele, estamos colocando ele num processo de sofrimento absurdo. Absurdo. Sim. Então é aquele ditado, né? Filho, a gente cria para o mundo. E se a gente cria para o mundo, ele precisa se resolver e se prostrar frente a esse mundo. Enfrentar esse mundo, não nós termos a mania de colocar esse filho na redoma de vidro e protegê-lo do mundo. Fica desconectado esse processo, não é verdade? Sim, até porque essa condição nem é o proteger, é começar a criar uma condição de não ter proteção, não é? Não ter proteção. Porque o proteger, na verdade, é a condição da pessoa ter a resistência, a pessoa ter essa imunidade, né? Ser construída essa imunidade, essa força, né? Então, muitas vezes a pessoa ela acha que ela está protegendo, ajudando, mas está prejudicando, tendo esse tipo de comportamento, e muito. Não é? Prejudicando e muito. Inclusive, Joelma, eu vou até voltar aqui para ver um comentário que eu achei bem pertinente. A Tânia, ela escreveu assim, ó: hoje, aos 49 anos, entendo isso. E como muda, né? Desafiador. Sim, a gente demora um pouco para as fichas caírem, mas quando cai, quando a gente toma consciência, a gente precisa fazer diferente. Sim. Não é errado a gente não às vezes a gente igual a minha psicóloga fala, a gente se chicoteia, né? Por que eu fiz assim? Como eu não aprendi isso antes? Onde eu estava que eu não percebi isso antes? Tá tudo certo, a gente sabe aquilo que a gente precisa saber no momento certo. Agora, uma vez que você sabe, que você toma consciência, você não agir, aí é que existe o erro. Aí é onde existe o erro. Tô falando besteira, Joelma? Não, é verdade. A gente precisa estar aberto para esse processo de evolução, né, de transformação. Porque se você recebe a informação, você precisa buscar, sim, ter este filtro, fazer esta reflexão, para tomar atitude, agir, né? Ter a ação, que é essa transformação. Não adianta a gente também buscar informação e a gente não está aberto, né? Não está receptivo. Então, se você está receptivo, você tende a mudar, você tende a ressignificar, a criar a partir do que já existe. E como você mesmo disse, está tudo certo. Até o momento aqui agora, mesmo se eu errei, eu estou reconhecendo que eu errei, ou que me faltou, né? Ou que eu praticava isto, porque eu não tinha este conhecimento, está tudo certo. Mas é a partir do agora, né? Como eu vou ressignificar, como eu vou criar a partir do que já existe. E nisso é muito importante entender que a gente precisa ser resiliente. Precisa recomeçar. Sair daqueles hábitos arraigados que era assim, tinha que ser assim, foi assim que eu aprendi. Não, mas os tempos agora são outros, né? Os momentos agora são outros, né? E estamos realmente abertos para isso, porque se a gente for observar
a nossa volta mesmo, a evolução que as coisas hoje têm, mesmo saindo um pouco fora do assunto, mas para que a gente possa fazer uma reflexão em cima disso. Eu fiz datilografia, você deve ter feito datilografia também, Patrícia, não fez? Fiz. Há pouco tempo atrás ainda existia até curso de digitação, sei que ainda existe. Tenho certeza que a sua filha nunca fez digitação e a sua filha digita muito bem. Melhor que eu. Não é? Pois é, meu filho nunca fez digitação e digita muito bem. Aí eu paro e fico pensando assim, meu Deus, acho que esse menino já veio pronto. Você não tem essa mesma visão, olhando assim, peraí, eu acho que essa menina já veio pronta, não é? Então, assim, essa energia, este mundo, ele está numa velocidade tão grande de evolução que se nós não nos abrirmos, a gente fica retrógrado. Então, essa condição da gente olhar para o outro, entender que a gente precisa compreender que este outro ele precisa ir, ele precisa acreditar, ele precisa dar os passos dele, não sempre nos nossos passos enquanto pai e mãe, é importante nós termos essa maturidade. Porque senão a gente volta na condição do título da nossa abertura da nossa live de hoje. Como aprender a não mais falar palavras que destroem crescimento pessoal e profissional. E olharmos se essa prática ela não está sendo dentro de casa. E mesmo se está sendo, tudo bem, mas eu estou compreendendo a partir de agora o quanto é importante eu estar aberto para essas mudanças, para essa visão, estar criando a partir do que já existe, buscar conhecimento, buscar esse processo de evolução, entender que muitas vezes aquele não ele pode ser destrutivo ou pode ser construtivo. Mas se aquele não ele vier daquela forma que não vai dar certo, porque eu quero convencer o outro, eu posso estar destruindo a condição do outro crescer. E muitas vezes aquele outro que recebe o não, ele também não tem força de falar o não que ele não quer, que ele não aceita. Porque ele está muitas vezes ainda preso na sua condição, do acreditar na sua visão. E principalmente quando somos pais daquela pessoa. Então precisamos entender, trazer para esta reflexão sobre essa importância. Como aprender a não mais falar palavras que destroem crescimento pessoal e profissional. Entender, até filtrar aquilo que nós ouvimos, né? Aquela condição, por exemplo, que diz assim, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Peraí, é atrás ou é ao lado? Por que tem que ser atrás? Quem corre atrás está sempre atrás, não é? Então, são palavras que muitas vezes elas fazem parte do nosso vocabulário no nosso dia a dia e que a gente repete por osmose. A gente não busca filtros, não tem filtros, não percebe o quanto isso é destrutivo. Outro dia mesmo eu trabalhei um exercício, que nesse exercício, lá está escrito assim, você costuma perseguir os seus sonhos? E eu deixo a palavra ali se repetindo, você já fez esse exercício comigo, Patrícia? E eu deixo essa palavra se repetindo para que depois a gente possa fazer uma reflexão, né? Quando eu faço a entrega da segunda parte desse exercício, eu falo, você percebeu que o perseguir, o ele está em vermelho? Percebi, risca. Como que vai ficar então? Seguir. Por quê? Eu trago para uma analogia que é bem mais fácil de compreender. Perseguir é negativo. Ué, como assim é negativo? Perseguir os meus sonhos. Eu costumo perseguir o meu sonho. Não persiga os seus sonhos, siga os seus sonhos. Então vamos entender a palavra aí, perseguir. Trazendo para uma analogia mais próxima da gente. Quem aceitava Jesus, seguia Jesus. Quem não aceitava Jesus, perseguia Jesus. Então perseguir é negativo. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente tem um vocabulário tão grande dentro aqui da nossa mente, um vocabulário tão grande dentro da nossa consciência ali, que a gente vai repetindo por osmose e aquilo vai nos prejudicando. E a gente vai repassando essa condição por osmose também. E aquilo vai prejudicando a quem nós amamos, não é? Sim, então, olha o quanto geralmente a gente erra com as pessoas que a gente mais ama, né? Que são os que estão mais próximos. Inclusive, ó, acho que é Maria de Oliveira, ela escreveu assim, ó, infelizmente eu ouço até hoje, você não é capaz de ajudar. Olha, eu vou te falar uma coisa, ô Maria, com toda a experiência, toda a bagagem que eu tenho, eu também escuto isso. Eu também escuto. Agora, a questão é, eu não internalizo.
eu provo por A mais B que o conceito do outro está equivocado. Então, não temos o controle do que sai da boca do outro, né? Foca no que você tem controle, mas você tem o controle de provar por A mais B que sim você é capaz, que sim você tem o potencial para estar ali, para desenvolver aquilo, de ajudar, fazer acontecer. Então, trazer para si a força, a responsabilidade, a consciência, a clareza. O que o outro fala, esquece, porque você não tem o controle. A pior energia dispensada é a gente querer controlar o que sai da boca do outro. É muito melhor a gente canalizar essa energia focando em nós mesmos, no que nós somos capazes ou do que poderemos ser capazes. Não é isso, Joelma? Isso mesmo, e muitas vezes aquela pessoa que ela falou que você não é capaz, ela não é capaz de entender que você é capaz. Muitas vezes aquela pessoa ela não é capaz de entender que você é capaz, né? Então quem é que não é capaz? Não é? Ou entra também naquele conceito assim, né? Eu não consigo, e aí eu vou fazer de tudo para você também não conseguir, porque aí a gente fica de igual para igual, né? A gente fica de igual para igual, a gente chora junto. Agora, se eu não consigo e você consegue, você se coloca num patamar maior que eu. E aí isso dói, né? Isso dói, isso fere os meus princípios, fere o meu ser. Então, vamos ficar de igual para igual, ou você menos que eu, porque geralmente é isso, né? Geralmente o outro quer que a gente seja menos que ele, para que ele tenha aí um ego mais fortalecido. E se você entra nessa loucura, você só se prejudica. Só se prejudica. Isso, na verdade, assim, é a forma até dele, de forma agressiva, a pessoa, né? De forma agressiva, mostrar... Querer mostrar que ela é forte, que ela está blindada ali, não querer mostrar as suas fragilidades, porque quando um ser humano fala para o outro que o outro não é capaz, na verdade assim, ele não está querendo mostrar as fragilidades dele, não é? Isso. É até uma forma de autodefesa. Autodefesa. Gente, é uma coisa doida. Muitas vezes é inconsciente, muitas vezes o outro nem tem noção do que ele está fazendo, da força negativa que ele está verbalizando. Por isso, precisamos nos fortalecer, buscar conhecimento, buscar entender quem nós somos para nos blindarmos de uma certa forma, né? Termos filtros para não permitir que esse tipo de coisa afete a gente, não é isso? Sim, sim, com certeza, com certeza. Joelma, eu vou te falar. Essa live, ela deveria ser destrinchada numas 10, porque é muito forte isso, é muito forte. O que a gente escuta e acaba internalizando, isso é muito pesado, né? Tanto na questão de nos elevar, quanto de nos destruir. O nosso tempo já está, assim, encerrando, daqui a pouco vão cortar a gente aqui. Então, assim, super gratidão por estar comigo nesse momento, compartilhar com as pessoas essa bagagem imensa que você tem, essa pessoa incrível que você é. Lembrando, gente, que nós temos muita coisa bacana no YouTube. Eu tenho a Patrícia Mitsunari, meu canal do YouTube. Todos os dias eu posto coisas bem legais aqui, né? E assim, de antemão, fez sentido para vocês? Eu vou lançar um desafio. Escreve aqui uma palavra. Aliás, aqui não, depois eu vou gravar. No gravado, escreve uma palavra de fechamento, sabe? Que foi uma virada de chave para vocês. Olha, ou frase, aprendi isso, entendi isso, refleti sobre isso. Escreve para a gente ver se realmente está fazendo sentido para vocês esse tipo de conversa, porque se não tiver a gente muda e tá tudo certo, né? Bem como deixem aí o like de vocês pós-gravado, e se faz sentido na vida de alguém que vocês amem, vocês compartilhem, tem a setinha, manda o direct, compartilha, né? Eu acho que o mundo precisa ser emanado de ideias construtivas, não destrutivas. Como a Joelma disse, a cada 15 minutos reverbera em 2 horas nossa do outro dia. Então, o que a gente escolhe ouvir? O que a gente escolhe ver? Coisas que nos elevem ou coisas que nos destruam? Reflitam sobre isso.
né, Joelma? Isso mesmo. É muito importante a gente ter filtro, né? Saber separar aquilo que serve, o que não serve, compreender o outro, que muitas vezes aquela é a condição que o outro se encontra neste momento. Mas primeiro olharmos para nós, buscarmos o nosso processo de evolução e buscarmos principalmente a condição de sermos felizes, não é? Porque errado é você deixar de ser feliz. Então buscarmos essa condição de sermos felizes, de estarmos nesse processo de evolução. Patrícia, gratidão por estar aqui hoje com você. Gratidão, pessoal, por estar aqui hoje com vocês, para você que está nos assistindo ou que vai nos assistir após esta live ficar no ar, gravada, né? Desejo um ano muito abençoado, de muito amor e luz a todos. Uma semana muito abençoada, de muito amor e luz a todos. Eu também desejo um ano, um 2021 inovador. Inovador. Olha a palavra aí. Super Isso bem, mesmo. gente. Tchau, Joelma. Tchau, tchau. Tchau, Patrícia. Tchau, pessoal.